vamos lá. Então, hoje a gente vai começar a falar do capítulo 21 de Mateus. Semana passada a gente falou sobre Mateus 20, falou muito sobre aquela parábola dos trabalhadores, né? Falou bastante comigo a respeito desses trabalhadores da vinha, a respeito dessa recompensa que a gente tem em Deus, e também sobre a questão do chamado, do propósito que nós temos em Deus e galardão. Então, no início ali da parábola da vinha, ela está falando, a parábola fala sobre a recompensa da salvação, independente do momento que você se converteu, independente daquilo que você fez, a sua salvação está condicionada a uma coisa: você responder o chamado de Deus para a sua vida, que é crer em Jesus como seu Salvador. Independente do que você tenha feito ou não, isso vai estar disponível para você, essa paga, né, exclusiva. Mas, no final também do capítulo 20, ele vai falar sobre galardão, quando ele fala o seguinte: olha, assentar à minha direita ou à minha esquerda, essa questão de posição, não dependia de Jesus, mas existem galardões, existem posições que vão ser colocadas nos céus de acordo com a recompensa daquilo que cada um fez. E a gente vai ver isso não apenas nesse texto, mas em vários textos. Tem o texto das minas, dos talentos, tudo isso está simbolizando essa questão do galardão. Então, eu consegui ver dessa vez Mateus 20 de uma forma bem completa. E daí a gente começa aqui em Mateus 21, é um capítulo que tem muitas referências em outros evangelhos, Marcos e Lucas principalmente, e a gente vai estar falando de algum deles. Inicia aqui falando, né, Jesus, nesses finalmente, aqui a gente está indo já para o final da vida do ministério de Jesus. E aqui começa falando sobre a entrada triunfal, né? Quando Jesus está chegando, quase chegando em Jerusalém. Aqui a gente está seguindo ali para o momento da Páscoa, então era uma peregrinação geral, judeus de todas as partes do mundo iam para Jerusalém para celebrar a Páscoa, e Jesus com seus discípulos estava indo também. E próximo de Jerusalém, Jesus para num vilarejo, né, que chama aqui de Betfage, que é perto, ficava perto de Betânia e é perto, muito perto de Jerusalém. E aí ele fala com os discípulos, né, dá uma direção para os discípulos que parece meio maluca. Olha, vão para o povoado que está diante de vocês vão encontrar uma jumenta amarrada com um jumentinho, vocês vão pegar essa jumenta, quando alguém perguntar, vocês vão responder: o mestre precisa dele, o Senhor precisa dele, logo vai trazer de volta, né? E é algo muito interessante para a gente analisar sobre essa ordem de Jesus e sobre essa obediência dos discípulos, né? Muitas vezes a gente recebe algumas direções de Deus que são bem malucas. Eu me colocando no lugar dos discípulos aqui, eu ficaria, mas pô, eu vou pegar o animal, né? O jumento é um animal de carga, não é um animal barato. E de repente se pega, como assim, Deus? Jesus está mandando eu roubar, né? Pegar coisa de alguém. E como é que eu vou falar para a pessoa que o Senhor precisa e a pessoa vai deixar? Mas simplesmente eles obedeceram. E por que eles obedeceram? Porque eles confiaram na palavra de Jesus, eles confiaram em Jesus. A nossa fé, ela sempre vai estar andando junto com a nossa obediência. Não adianta a gente dizer que tem fé se a gente não obedece, não adianta, a gente não vai conseguir obedecer se a gente também não crê. Então, os discípulos creram na ordem de Jesus e eles obedeceram. E por eles terem obedecido, eles puderam experimentar o fruto da obediência deles, que é ver o quê? É ver sendo concretizado naquilo que eles creram. Eles creram que aquela ordem de Jesus, aquela direção que Jesus estava dando para eles, era verdadeira, aconteceria, e eles foram e provaram disso. Então, esse era o fruto da obediência. E quando a gente prova do fruto da obediência, esse fruto nos alimenta e nos abastece para que outras vezes, quando a gente for provado em crer e obedecer, a gente se lembre: olha, da outra vez também eu recebi uma coisa, Deus me deu uma direção, parecia que não tinha nada a ver, mas eu provei do fruto daquela minha obediência, eu vi que dá certo. Então, a nossa fé sempre vai andar junto com a obediência. E quando a gente obedece, a gente prova dos frutos da nossa obediência e ela serve de alimento para a gente permanecer andando nesse caminho de fé. E aí, o que acontece? Por que Jesus deu essa palavra, né? Deles irem lá atrás de um jumento, jumentinho, tudo? Porque havia uma profecia que está lá em Zacarias,
no capítulo 9, versículo 9, que fala o que é citado aqui no versículo 5. Digam à cidade de Sião, eis que o rei vem a você, humilde e montado no jumento, no jumentinho cria de uma jumenta. Deus sempre vai enviar provisão para cumprir aquilo que ele determinou para a sua vida. Então, às vezes, a gente tem promessas de Deus na nossa vida, tem direções de Deus que podem ser tanto bíblicas como específicas para nós, e a gente simplesmente não sabe como vai acontecer, não sabe de onde vai surgir. A gente precisa andar nessa fé, que Deus sempre vai enviar provisão para que a promessa, a palavra dele, se cumpra sobre nós. Gente, e é impressionante, quando a gente decide permanecer crendo, às vezes é no último minuto, Deus faz acontecer, né? Ontem a gente estava aqui conversando com os nossos pastores e ele estava compartilhando que tem uma das igrejas que abriram, estava com uma conta alta para pagar e tinha que levantar um valor X no culto de ontem. Era um valor alto que geralmente a igreja não levanta. Ele falou assim, nossa, eles precisavam levantar tal valor para pagar a conta lá determinada. E aí, no final do culto, ele olhou lá a conta da igreja de lá, a igreja de Taguatinga. E aí ele falou assim, você acredita que entrou na conta o valor exato que precisava hoje, no último dia? Aí eu até brinquei, eu falei assim, nossa, Deus gosta de trabalhar com emoção, né? Mas por quê? Porque se a gente sempre tiver previsão, se a gente sempre tiver as nossas mãos, tudo aquilo que a gente precisa, a gente não precisa de fé para viver. A gente não precisa de confiança. Ah, mas por que Deus tem que estar me provando isso? Porque Ele está aumentando a fé no seu coração. E a fé, ela é algo, vamos dizer assim, ela é uma fonte, né? Uma raiz que ela é aplicada em diversas situações. E toda situação difícil que a gente passa, toda situação que a gente é provada, a gente tem a oportunidade de fazer a nossa fé crescer. E essa mesma fé que a gente exercita para obedecer, às vezes, ordens pequenas que Deus nos dá, é a mesma fé que vai nos fazer permanecer crendo na nossa salvação, que é a finalidade, né, da nossa vida. A gente vive na expectativa, na esperança de que nós iremos um dia morar com Cristo. E é a mesma fé que é alimentada em coisas pequenas é a que vai fazer a gente permanecer nas coisas grandes. Então, a gente não pode desprezar nada que Deus fala conosco, que Deus usa para nos fazer crescer. Tudo é parte de um processo muito completo. Então, Deus sempre vai enviar a provisão para cumprir a palavra dele na nossa vida. E por que um jumento? A gente já falou aqui várias vezes, e a gente vai estar sempre repetindo, principalmente aqui no livro de Mateus, que é o retrato, né, da visão do povo judeu. Eles estavam na expectativa de um libertador, daquele jugo que eles estavam sofrendo ali de Roma. Israel não estava completamente dominado, eles tinham um nível de liberdade, mas eles estavam debaixo do domínio de Roma, com relação às coisas que eles podiam fazer, com relação ao controle, principalmente com relação aos impostos, que era o que mais pesava, né? E eles estavam vivendo nessa expectativa do libertador, do Messias, que seria um libertador político, um libertador ali de reino. Por que eles esperavam por isso? Porque foi o que eles viveram sempre. A vida toda da história de Israel mostra isso, o povo se perdendo, o povo se desviando, Deus enviando um resgatador que livrava aquele povo dos povos que subjugavam ele. A gente vai ver isso muito claro no livro de Juízes. O livro de Juízes se chama exatamente Juízes porque é o retrato dos juízes que Deus levantou no meio do povo para libertar eles do jugo que eles estavam sofrendo de outras nações, às vezes de escravidão, de domínio. Então, era o retrato que eles tinham, e eles estavam na expectativa de que viesse um libertador político. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Foi sem querer. Então, uma pessoa que vem dominar, que vem estabelecer um reino, ela jamais vai vir montada num burro de carga, num animal sem imponência, sem violência, sem velocidade. Então, aqui fala sobre isso, né? No versículo 5 fala, ele vem montado num jumento, humilde. Então, aqui demonstra que Jesus não veio nessa figura de domínio de reinos desse mundo. Ele vai montado no jumento. O jumento, apesar de não ser um animal barato na época, ele denota essa questão da humildade.
Então, Jesus, ele é manso, humilde e pacífico. A gente leu isso lá em Mateus, eu acho que Mateus 11, não anotei a referência aqui, quando ele fala, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, no reino de Deus, a gente não vai conquistar as coisas na violência nesse mundo, na imposição. Não foi assim que Jesus veio estabelecer o reino dele, porque o reino dele não é desse mundo. Então, ele foi nessa figura mansa e humilde. Outros textos não falam sobre a jumenta, né, que estava junto, mas provavelmente essa jumenta aqui está mencionada porque esse jumentinho ele era novo, né, ele não era só um jumento, um animal que não era pomposo, né, mas ele era um filhote, né, era um potrinho. Então, provavelmente a jumenta foi levada junto porque ele ainda estava amamentando, né, lá eu acho que em Lucas fala que era um jumentinho que nunca havia sido montado. Então, realmente era um jumentinho novo. Então, Jesus vem em paz e humildade, porque o reino dele não era nesse mundo. E a multidão, nessa expectativa, né, do rei, do Messias, do libertador, começa ali na entrada de Jesus em Jerusalém a aclamar ele. E fala, Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana significa salve-nos. Salve-nos agora, né? Salve o seu povo. E vem dessa questão de salvação, mas é um termo de adoração. Então, eles estavam ali aclamando Jesus. Só que a gente precisa entender que essa daqui era uma adoração sem revelação. Aqui a gente vai ver no versículo 11 o que eles falam a respeito de Jesus. Eles falam assim, a multidão respondia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus não era um profeta. Jesus era o próprio Filho de Deus. E nós vamos falar sobre isso. Então, a multidão, naquela grande expectativa, começou a gritar, a exaltar essa entrada de Jesus. Só que foi essa mesma multidão que foi conduzida, que foi misturada ao grito de crucificação. A multidão que ficou gritando, Hosana, bendito é o que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas, poucos dias depois estava gritando, crucifica, estava mandando crucificar Jesus no lugar de um assassino, que era Barrabás. Quando a gente for para lá, eu falo mais sobre Barrabás. Então, a multidão, ela é agitada por uma correnteza. O que está todo mundo fazendo, a multidão vai lá e faz. Tem um texto, principalmente quando tem esses momentos de manifestação, né? A gente tem vivido já há alguns anos isso aqui no nosso país. Tem um texto de Coríntios que fala muito comigo, que é quando Paulo ele é levado para o meio de um teatro, né? E as pessoas começam a gritar palavras contra Paulo, porque ele libertou uma mulher lá que era bruxa e tal. E aí as pessoas que tinham lucro com essa mulher ficaram com muita raiva, então essas pessoas começaram a incitar um problema ali, e de repente uma grande multidão estava ali num ginásio gritando contra Paulo. E aí tem um versículo que fala demais comigo, que ele fala assim, mas a maioria deles nem sabia por que estava ali. Então a multidão, ela é agitada por uma correnteza, o que está todo mundo fazendo, ela faz. E aí está um perigo para a gente não pode, a multidão, que a maioria das pessoas estão falando, que está todo mundo falando, não pode ser um termômetro para a nossa vida. Por quê? Porque pode ser algo de Deus, mas muitas vezes não é. E se a gente está sempre se apoiando no que a maioria das pessoas estão falando, a gente uma hora vai se perder. O nosso termômetro, a nossa direção, o nosso prumo é o que Deus diz, é o que a palavra de Deus direciona. Muitas vezes a multidão vai estar aplaudindo as coisas certas, outras vezes não. Outras vezes a multidão vai estar perseguindo o que é correto. E se você ficar baseado naquilo que a multidão aprova, você facilmente vai se perder, você facilmente vai negociar princípios. A gente vai ver aqui mais tarde os fariseus preocupados com o que a multidão ia dizer e simplesmente omitindo aquilo que estava no coração deles, porque a preocupação deles era como que o povo ia se comportar. Então, a multidão que as pessoas estão falando nunca pode ser o nosso termômetro. Se a gente se encanta com os aplausos das pessoas, a gente também vai se deprimir com as críticas. O princípio é o mesmo, né?
a fonte de alimentação é a mesma. Então, que isso não seja o nosso termômetro, mas que o nosso termômetro, a nossa direção, seja aquilo que Deus diz, independente se as pessoas estão aprovando ou me perseguindo, eu tenho que estar firmado naquilo que Deus me mandou fazer, porque é diante dessa revelação que eu tenho que andar. E o que aconteceu com essa multidão? Quando as coisas não aconteceram da forma que eles esperavam, quando Jesus não se manifestou ali, né, contra Pilatos, contra os governadores, tentando dominar, incitados principalmente pelos mestres da lei, que tinham inveja de Jesus e que já estavam há muito tempo planejando em matá-lo, a multidão é incitada a ficar contra Jesus, quando as coisas não aconteceram da forma que elas esperavam. E aí também é um risco para a gente, porque a gente tem que louvar e servir a Deus por quem Ele é, e não por aquilo que Ele faz. Muitas vezes, algumas coisas que Deus faz, a gente não entende, não é o que a gente gostaria. A gente, às vezes, se coloca no lugar de Deus e fala assim, Deus, se eu estivesse no seu lugar, eu teria tido uma ideia melhor. E se a gente andar baseado naquilo que a gente gostaria que fosse feito e ficar com raiva de Deus, ficar magoado com Deus, começar a murmurar diante de coisas que a gente não entende, a gente vai perder rápido esse lugar, né, de revelação. Então, muitas vezes as coisas não acontecem conforme a nossa vontade, mas se a gente permanecer e perseverar, a gente vai poder experimentar o fruto dessa obediência. E a gente vai ver que a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita, agradável, mesmo que envolva alguns momentos de desconforto, mesmo que envolva alguns momentos que a gente fica completamente perdido, parecendo que o mundo está desabando. A gente precisa lembrar do seguinte, que a crucificação precedeu a exaltação. Já pensou se Jesus começasse a questionar o sofrimento que ele estava passando? Ele nunca alcançaria tudo aquilo que foi alcançado, né? Que não foi só a exaltação dele, mas a salvação, a construção de uma família, de muitos filhos semelhante a Jesus, que é a vontade de Deus. Queria ler com vocês lá Filipenses 2, que fala sobre isso. Ai, deixa eu achar aqui. Filipenses 2 fala dessa questão de como Cristo se humilhou. E lá no versículo 8 fala o seguinte, deixa eu ler a partir do 6, né? Que embora sendo Deus, então Jesus sempre foi Deus, Jesus não foi uma pessoa que viveu corretamente só, Jesus não foi um profeta, Jesus foi o próprio Deus que se desfez dessa natureza, tornando-se homem, se humilhou. Está escrito tudo aqui, ó. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Aqui, ó, vai colocando a decadência, né? O tanto que Cristo foi decaindo para poder obedecer à vontade de Deus. Então, primeiro, ele deixou de ser Deus. Segundo, ele não considerou que ser igual a Deus era uma coisa que ele devia se apegar. Terceiro, ele se tornou como homem. Quarto, ele se humilhou. Tá vendo que é uma decadência, está só baixando. Ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz, que era o pior tipo de morte que alguém podia enfrentar. Mas o que aconteceu? Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Então, no nosso entendimento, a gente quer que as coisas sempre estejam bem, que tudo sempre seja feliz, que tudo sempre esteja em paz, mas não é assim que as coisas acontecem. Muitas vezes, a nossa conquista, ela é precedida de tempos de dificuldade, de sofrimento, porque é no meio disso que a gente aprende, é no meio disso que a gente cresce. Então, se concentre naquilo que Deus disse e prossiga. Não se concentre no que as pessoas estão falando, não se concentre na situação momentânea que você está passando, mas se concentre na promessa de Deus e continue prosseguindo nesse caminho. Aqui, aí a gente chega daqui no versículo 11 e fala sobre isso, né? E Jesus não era um profeta, ele era o próprio Filho de Deus. Pouco importa o que a multidão diz. Lá em Lucas 9:18, e em Mateus 16 também, a gente estudou isso há pouco tempo, fala o seguinte, é quando Jesus pergunta para os discípulos, e o que ele pergunta? Ele pergunta a respeito das multidões, ele fala assim,
o que as multidões dizem ao meu respeito. Aqui, ó, no versículo 18, 9 e 18. Quem as multidões dizem que eu sou? E o que as multidões diziam? Que ele era João Batista, Elias, aqui. Aí que vai falar que você é um profeta do passado que ressuscitou. Tudo isso, gente, é muito lindo, mas está muito abaixo de quem Jesus era. E aí é quando Pedro tem a revelação. Você é o Cristo de Deus, né? Lá em Mateus fala, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá em Mateus 16, né? E aí esses textos vão se complementar, tem a resposta que Jesus deu para Pedro. Ele fala o seguinte: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, pouco importa o que as pessoas estão dizendo, pouco importa as coisas que estão acontecendo, a gente tem que andar debaixo dessa revelação que Pedro recebeu de Deus. Quando Jesus fala ali logo depois que sobre essa pedra eu construirei a minha igreja, não é sobre Pedro, né? Fala, você é pedra e sobre essa pedra, e aí muitas vezes é ensinado, né, que Pedro é a pedra fundamental da igreja. Não, não é Pedro. É andar debaixo dessa revelação que Pedro teve. Então, é debaixo dessa revelação que a gente tem que andar. Ai, como é que eu tenho essa revelação de Deus? Gente, é uma busca intensa, contínua e pessoal. Ninguém pode produzir isso por você, os livros não podem te dar, faculdades não vão poder te dar isso, mas sabe o que pode te dar isso? Um quarto e uma chave. Um quarto, uma porta e uma chave. É quando você entra para o seu quarto, sozinha, você buscando a Deus no seu secreto, ele começa a se revelar a você. É a única forma que a gente tem de andar debaixo dessa revelação. E aí, logo depois vai falar sobre alguém? Acho que eu tinha ouvido uma voz. Alguém vai falar, vai mostrar aqui sobre a purificação do templo. Lá em João, esse texto está bem no começo, mas quando a gente estudou João, a gente falou sobre isso, que talvez ali João não organizou de uma forma de tempo, né? Como é que fala? Cronológica, mas ele organizou por assunto. Como ele estava falando um assunto de purificação, ele colocou esse texto ali. Mas já em Lucas, Mateus e Marcos, está nesse mesmo período aqui que isso tem acontecido, né? Logo depois de Jesus entrar em Jerusalém. E o que aconteceu? Por que Jesus reagiu dessa forma tão brava, tão violenta diante daquilo que ele estava vendo ali no templo? O templo era a representação da presença de Deus. Hoje não é um templo, não é uma igreja que representa a presença de Deus, somos nós, porque o próprio Espírito habita em nós. Mas naquela época o Espírito de Deus não habitava dentro dos homens, né? Vinha sobre as pessoas em determinados períodos, mas Jesus, o Espírito Santo só se fez morada em nós a partir de quando Jesus foi e o Espírito Santo veio para habitar dentro de nós. Então, o templo era o lugar que representava a presença de Deus. E o que aconteceu? A adoração naquele lugar, que era algo tão precioso, algo tão respeitoso, foi sucumbida pelo comércio. Ali as pessoas levavam os sacrifícios delas, né, para oferecer diante de Deus. E aí os comerciantes, os cambistas, o que é cambista? Aquelas pessoas que fazem trocas, eles começaram a ver ali uma oportunidade de fazer negócios. Então eles estavam ali vendendo os próprios animais para o sacrifício. E o sacrifício implicava muito mais do que você fazer um ritual de sacrificar algo diante de Deus. Envolvia tudo aquilo que isso representava, você tirar algo que era seu, você se esforçar na dedicação daquela oferta. Mas o que estava acontecendo? Essas pessoas estavam ali, encontraram uma forma de ganhar dinheiro e ofereciam os próprios sacrifícios de uma forma facilitada ali na frente. E foi se tornando o quê? Uma religião vazia, uma religião falsa, totalmente distante de Deus. Eles já não estavam se importando com a adoração, eles estavam se importando somente com o lucro. Eles não estavam preocupados em oferecer algo para Deus, mas eles estavam preocupados em explorar o povo e conquistar vantagens para si. E isso não é algo que está falando daquela época só, né? Isso fala da gente hoje. E a gente tem que abrir os nossos olhos, né? E andar muito atento quando pessoas ou nós mesmos estamos deixando a adoração de lado e buscando vantagens para nós mesmos.
Tá? A gente pode olhar para fora e, de repente, apontar igrejas, apontar pastores, e temos que ter essa visão, né, aberta para a gente também não se tornar objeto de exploração de pessoas mal intencionadas. A gente precisa disso. Mas o mais importante, né, é que a gente olhe isso dentro de nós. Que a gente não use a adoração, que a gente não use a presença de Deus, que a gente não use a casa de Deus para ter apenas vantagens próprias, ter lucro, ok? Então, as duas coisas são importantes, a gente olhar para o ambiente onde a gente está e ter certeza de que esse lugar não é um lugar de pessoas aproveitadoras, isso é muito importante. Mas a gente pode estar num lugar onde pessoas totalmente sinceras, um lugar de Deus, mas nós não estamos na posição que a gente deve estar. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Então, a presença de Deus exige zelo e respeito. Deus é o nosso Pai, mas a gente não pode nunca perder o zelo e o respeito. E o que Jesus fala? Ele cita 2 versículos aqui. Um está lá em Isaías 56, versículo 7, que ele fala o seguinte: a minha casa será chamada casa de oração. Lá nesse texto está falando de quando Deus vai ampliar a bênção dele para todos os povos. E quando fala sobre a minha casa será chamada casa de oração, fala casa de oração para todos os povos. Ali já estava profetizando que nós, gentios, teríamos parte nessa promessa de Deus. Então, estava falando sobre o temor, sobre aquilo que Deus traria, sobre a forma como nós deveríamos reverenciar a presença de Deus. E aí ele cita um outro versículo que está lá em Jeremias 7:11, que fala, quando ele fala, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. O que esse outro texto está falando? Sobre uma falsa religião, sobre uma falsa adoração que era prestada. Depois é muito importante vocês lerem isso. Esses 2 textos para vocês entenderem o que Jesus está querendo dizer. E lá em Jeremias está falando quando o povo andava totalmente em idolatria, viviam em pecado, uma postura de vida desconectada da fé que professa. Então, eles viviam uma vida de idolatria e tudo, só que quando eles entravam no templo, eles achavam, não, mas aqui a gente está seguro, porque a gente está na casa de Deus. Também é algo que a gente pode aplicar hoje, né? Aqui a gente está seguro, porque a gente está na casa de Deus. E Deus fala, vocês estão profanando a minha casa, vocês estão tornando a minha casa num covil de ladrões, né? Num abrigo de pessoas que não prestam. Na verdade,